Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo abençoado. Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia, Claudinei. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Esse louvor da Ludmila Feber, né? Ele fala pra gente, esse louvor da Ludmila Feber, ele fala que os sonhos de Deus são maiores que o nosso. E ele fala que a gente precisa ter unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Ela está falando do nosso negócio, sabia? Está falando do nosso negócio. Deixa eu dizer uma coisinha pra você. Galera, eu tô experimentando agora Hype Drink de limão. Já escreve pra mim aí, ó, nos comentários quem é que já tomou Hype Drink de limão. Escreve pra mim aí nos comentários. Bom demais. Bom demais, bom demais, bom demais. Suzana, é bom demais na verdade? É maravilhoso esse Hype Drink de limão. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui, galerinha. A minha convidada VIP quer saber se eu já abri a live. Deixa eu mandar uma mensagem para ela aqui. Mas já abri uma live sim. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa de eu mandar uma mensagem para ela. Não sei como que eu consigo mandar mensagem aqui para a pessoa. Deixa eu tentar mandar uma mensagem aqui para ela. Pera aí, só um minutinho. Belezinha. Galerinha, mas escreve aí para mim. Já abri. Escreve para mim aí quem é que já tomou Hype Drink de limão. Só Suzana mas ninguém tomou Hype Drink de limão não? Escrevam aí quem já tomou Hype Drink de limão, que ele é maravilhoso, beleza? Mas vamos começar a nossa live. Ô, Valdete, daqui a pouco você aperta o maisinho aí, porque eu já te mandei uma mensagem lá, que a live já está aberta, beleza? Galera, vamos pegar aqui 5 minutinhos rápido aqui, da gente fazer... Aí embaixo aí, ó, tem um sinalzinho de mais. Sinalzinho de mais aí embaixo. Deixa eu ver se eu acho você aqui. Não, você tem que apertar o sinalzinho de mais. Aí quando você aperta o sinalzinho de mais aí embaixo... fica fácil eu te achar, beleza? Aí já vai ser fácil para mim. Nossa live, galera, eu queria fazer um pedido para você hoje. Quinta-feira, 7 de novembro, essa data de 2024, nunca mais ela vai acontecer. Claudete, bem-vinda, viu? Obrigada, Wellington. Eu acho que é o Hype Drink aqui de limão fiz entalar. Mas já tomei o Hype Drink e recuperei. Daqui a pouquinho a gente começa, tá bom? Galerinha, deixa eu te dizer, eu queria fazer um convite para você agora, bem rápido aqui, sobre a gente começar a confiar mais em Deus, sabia? Tem um versículo bíblico que nos ensina muito isso. Tá aqui, ó, no livro de 1 Samuel. Quem não sabe a história de Samuel, Samuel é um filho que a mãe dele, Ana, queria ter, mas ela era estéril. Depois de uma confusão toda, não teve só ele, mas como teve outros, e ele virou um profeta, tá?
E no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 9 e 10, né? É quando a mãe dele estava orando lá para ela engravidar. A passagem bíblica diz o seguinte: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, e benignamente atentares para a minha aflição de tua serva e te lembrar de mim, a tua serva não te esquecerei de ti e lhes darei meu filho, seu varão, em seu favor. Ela, resumindo a história, ela falou assim, ó, depois de uma confusão danada, né? E ela já tinha reclamado com o marido, reclamado com o outro profeta, ela orou para Deus falando que não ia passar navalha na barba dele, o cabelo dele não ia ser cortado, e que ele ia... Eu imagino que naquela época só devia ter homem de cabelo grande, porque quem era santo não cortava cabelo. Deixa eu dizer uma coisinha para você. Às vezes, muitas vezes, né, acontece comigo, e deve acontecer com você também, ou acontece só comigo, eu não sei, né? Quando as coisas não acontecem do jeito que a gente queria, do jeito que a gente planejou, do que a gente imaginou, a gente fica triste, coração apertado, né? E às vezes, nessas horas, a gente acha que a solução é compartilhar com alguém aquele momento difícil nosso, aquele momento de dor, algo que não deu certo, uma qualificação que eu não consegui. E essa foi a atitude de Ana. Ela fez o quê? Ela estava lá reclamando que nada acontecia, mas reclamava com o marido, reclamava lá com o profeta Eli, não parava de chorar, queixava com quem não resolvia, né? E eu não sei, às vezes tem alguém na sua vida aí muito próximo, pode ser esposa, pode ser filho, pode ser o seu patrocinador, pode ser alguém que você conheça, da sua família, trabalha com você, e alguém muito próximo de você, gosta de você, às vezes até torce para você, mas só que não vai resolver o seu problema. E uma vez eu ouvi do Jim Rohn, pessoalmente, ele falando o seguinte: um problema não se resolve com mais pessoas sabendo dele. Não sei se você já ouviu falar isso, mas eu quero transmitir algo que eu ouvi do Jim Rohn para você. Um problema não se resolve com mais pessoas sabendo do problema. Ana, ela escolheu chorar, né? Chorar para quem? Chorar para o marido, um cara chamado Eucana, que tinha uma outra mulher que tinha filhos e que fazia inveja nela ainda, né? Chorar para os profetas, chorar para as outras mulheres lá daquela região. E quando Ana muda a atitude dela e ela decide chorar no lugar certo, e no texto bíblico fala que é uma região chamada Siló, onde tinha um templo lá de Deus, né? E ela começa a chorar aos pés ali daquele templo, né? Pedindo a Deus, né? O que aconteceu nesse momento? A atitude dela mudou, começou a falar com a pessoa certa, e o que aconteceu é que Deus abençoou dela a vida dela completamente. Ela não teve só um filho, que virou um dos profetas mais conhecidos da Bíblia, com poder enorme, mas ela teve outros filhos. Deixa eu dizer uma coisinha para você aqui, para a gente ir finalizando esses primeiros momentos nossos. Seja muito seletivo na hora de você compartilhar as suas frustrações. Você sabia? Eu vou falar uma coisinha aqui, eu vou falar, não sei se é mais baixo ou mais perto, mas eu vou falar as duas coisas, baixo e perto. Você sabia que nem todo mundo fica feliz com a sua vitória? Vou repetir, nem todo mundo fica feliz com a sua vitória. Às vezes, você conta uma vitória para alguém e a pessoa fala, beleza, não vibra, né? Eu torço para que todo mundo aqui agora vire presidente da Herbalife, eu quero lá bater palma com a minha faixinha lá, reconhecendo você, né, que mudou de nível, que cresceu, que qualificou para o estado, qualificou para séries. A gente vai fazer uma festa agora, em 2 datas diferentes agora, no Gran Paládio aqui na Bahia, mas a gente tem que pensar muito bem para quem a gente vai contar os nossos problemas, os nossos desafios e as nossas frustrações. Se é para chorar, meu irmão, chora no ouvido ou nos pés, ou para quem pode resolver. Você e Deus é maioria sempre. Uma coisa eu sei, pode mudar a sua realidade completamente. Muita gente fica orando assim, reclamando, contando frustrações, assim na horizontal para quem está do seu lado. Conta para cima, fala na vertical, fala com Deus direto, os céus aí estão abertos para te abençoar e te proteger. Não fica olhando em redor, não, que às vezes você não vai resolver isso. Mas tem alguém em cima que pode te ajudar. Então eu quero finalizar dizendo para você que quando você desiste de orar, você desiste de acreditar, né? Você está dando mais crédito a você e aos outros do que dando crédito para Deus, que entende as nossas verdadeiras necessidades. Então, a partir de hoje, comece a acreditar mais,
começa a procurar a pessoa certa e compartilha com quem realmente vai te ajudar a solucionar o problema. Toda vez que você tiver um problema, se quiser comentar com alguém, você pergunta assim, vem cá, essa pessoa pode me ajudar ou só vai ficar sabendo do problema e não vai resolver nada? Beleza? Galerinha, hoje é a nossa live de número 1200. Você está entendendo? 1.200 lives. É 1.200. brincadeira. As lives estão no YouTube gravadas, a maioria delas, muitas, mais de 500 estão no Instagram ainda. Antigamente a gente salvava no Instagram, agora estão no YouTube. Segue lá, compartilha. Essa semana foi uma semana abençoada de lives. A gente começa sempre com uma frase do dia, sem a gente, antes de eu fazer a primeira pergunta para a Valdete. E a frase do dia é, anota aí, vive essa frase, compartilha com os outros. A frase do dia diz o seguinte, para o primeiro passo, coragem. Para o segundo, disciplina. Vou repetir. Para o primeiro passo, coragem. Para o segundo, disciplina. Coragem, galera, não é ausência de medo. Coragem é fazer mesmo com medo. Então, eu tenho medo de ligar para alguém. Liga e o máximo é um não. Na verdade, você já tem o sim. O não ele vai ter que falar. O não ele vai ter que falar, não quero. Mas quem sabe ele fala assim, galera, hoje, por exemplo, hoje eu tive uma resposta de algo que eu estava querendo. E a mensagem que chegou para mim há 15 minutos atrás foi a seguinte, eu vou falar a mensagem para vocês, eu não consigo ler porque eu estou usando o celular, mas a mensagem era assim, Senhor Wellington, estou de acordo, pode fazer do jeito que o senhor quer, entreguei na mão de Deus. Foi essa mensagem que eu recebi agora de manhã, por algo que eu queria, né? Que eu estava fazendo uma negociação aí e a pessoa me respondeu agora, Senhor Wellington, pode fazer do jeito que o senhor quer, entreguei na mão de Deus. Beleza? Então, deixa eu dizer para você, é sério, a gente precisa fazer as coisas que você quer, tenha coragem, parte para cima. Eu tenho certeza que sua vida pode mudar e ainda esse ano, não espero o ano que vem, não. Hoje nós temos aqui membro da equipe de Presidentes 20K, uma das próximas 30K. Parceira nossa aqui na nossa live. Só que tem mais de 2 anos que ela não vem aqui, meu Deus. Ela esteve aqui na nossa live de 634. Nós já estamos na de 1.200. Ela esteve aqui dia 13 de setembro de 2022. Valdete, obrigado por ter aberto espaço na sua agenda e vamos te bombardear de perguntas. Vamos fazer perguntas inéditas que geralmente a gente não faz aqui para as pessoas. Mas tem as perguntas básicas que a gente precisa fazer. Fala para a gente aí maiores insatisfações de Valdete Cristóvão quando a Herbalife apareceu na sua vida. Olá, pessoal, bom dia! Bom dia! Tudo bem com vocês? Estou muito feliz de compartilhar aqui nesse momento ímpar, que é realmente um presente de como começar o dia, né? Ouvindo coisa boa, compartilhando coisa boa, num grupo que realmente compartilha dos meus objetivos. Verdade. Que é evoluir, quer crescer, e isso é muito bacana, né? Então, assim, eu e Marcelino, a gente veio de uma família de classe média, do interior de São Paulo, sempre, tanto da minha família, eu gosto muito de falar sobre da onde a gente veio, né? Porque isso mostra muito quem a gente é hoje, reflete muito algumas atitudes que a gente tem. Então, na minha casa sempre eu ouvi, estuda, trabalha, se dedica. O meu pai sempre foi muito empreendedor, então eu não tive aquela estuda e trabalha só, sabe? Arruma um emprego. Ele sempre queria que a gente tivesse, independente do trabalho, um negócio extra. Ele falava uma cesta diferente para você colocar os ovos. Então, meu pai sempre incentivou essa parte empreendedora dentro dos 3 filhos, né? E o Marcelino, filho de portugueses, uma família de imigrantes que veio para o Brasil para tentar a vida mesmo e conseguiram, sabe, grandes coisas, porque você vinha sem nada e depois, sabe, uma rede de supermercados, foi muito bacana a história deles. E o mais legal de tudo, nós crescemos dentro de famílias que trabalhavam. Já anotei aqui, estude, trabalho e dedique. Eu sempre falo para o Marcelino, eu falei assim, olha, a gente precisa dar esse exemplo para os nossos filhos, para os nossos netos. Se eles veem a gente trabalhando e trabalhando feliz, é muito importante isso.
Para mim é muito importante isso. Então, hoje, graças a Deus, os meninos se viram, trabalham na Herbalife um tempo muito parcial, outros se dedicam um pouco mais, mas é muito gratificante. E quando a gente se uniu, que a gente se casou, lógico que a gente sabia que tinha uma retaguarda, mas a partir dali a gente falou assim, ó, vamos construir juntos. E a Herbalife foi um presente na nossa vida. Eu, no começo, não estava preparada para receber esse presente. E é incrível isso, né? Você olhar para trás, 29 anos, e você realmente ver, eu não estava preparada. Não estava preparada para ouvir tudo aquilo. Eu não estava aberta a uma nova oportunidade. Hoje essa é uma pergunta que eu falo todos os dias. Você está aberta a uma nova oportunidade? Assim, ó, esbarrando nas pessoas, a nossa maior ferramenta de recrutamento é essa. Você está aberto a uma nova oportunidade? Essa não é o primeiro contato, talvez nossa, hoje aqui no Guarujá está um tempo um pouco fechado, Wellington, mas mesmo assim dá para dar uma caminhada. Nossa, meu negócio é muito bacana, eu cuido de gente. Você está aberto a uma nova oportunidade? É assim o dia inteiro. É assim o dia inteiro. E às vezes a pergunta vem para uma pessoa que me responde positivamente, às vezes não, às vezes é ainda não, mas a gente vai semeando. E foi sempre assim que nós construímos o nosso negócio. Através de perguntas simples que não me feriam, não me. Porque o Marcelino, se o celular mexer aqui, ele conversa com o celular. Eu sou um pouquinho mais. Eu preciso ter um primeiro contato para respirar e fazer meu texto. Cada um tem seu jeito. E o importante é isso, você achar o fio da meada. Muito tempo a gente recrutava com a frase que eu fui recrutada, que é: você conhece alguém em Salvador? Hoje eu vou estar conversando com uma pessoa incrível, mas aí depois é bom a gente mudar um pouco, né? Você se sente até um pouco mais à vontade. Hoje você está aberto a uma nova oportunidade? E é assim que a gente recruta. E a partir daí, do momento que eu fui para um final de semana de liderança e vi a grandiosidade dessa companhia, e eu sempre falo isso, né? Quando você vai para um evento maior, você sobe a montanha e você tem uma visão amplificada. Então, até as pequenas ações diárias fazem muito mais sentido quando você sobe essa montanha e amplifica a sua visão. Valdete, E quando eu fico vendo, assim, eu conheço bastante a trajetória de vocês, apesar de vocês terem mais tempo que a gente de Herbalife, né? Mas eu vi sempre vocês como referência aí, né? E o Marcelino vindo do ramo de comércio, eu também era comerciante, então eu identifiquei. Tanto com a história de vocês, como também a da Carlota, tá? Muita gente aqui quer chegar à equipe de presidentes. Para você, significa o quê chegar a presidente da Herbalife? na realidade, Wellington, no início, quando eu comecei, que eu fui nesse primeiro evento e realmente amplificou a minha visão, e eu vi que todas as ações do Marcelino faziam muito sentido, porque conhecimento é tudo. A pessoa pode te tirar tudo, menos conhecimento. Conhecimento é tudo. Então, quando você tem conhecimento, você cria mais habilidades. E nos primeiros momentos, a gente foi literalmente compreendendo o plano de vendas e marketing conforme acontecia conosco. Então, a princípio, eram ações muito comerciais. Olha, então a gente vai ganhar X para ter umas férias diferentes. Olha, nós vamos ganhar X para trocar o carro. Muito comercial. Coisas ações que dependiam muito da nossa mão. Sim. Não existe isso, mas na minha cabeça e no nosso negócio aqui, meu e do Marcelino, é muito claro isso. Tem duas Herbalifes muito distintas. Herbalife comercial, que você tem ações que vêm da tua mão, depende só de você, e Herbalife empresarial, que é Herbalife de escalonagem. Então, a gente sempre olhou muito para esse lado de escalonar, de crescer, de multiplicar as nossas horas. E foi esse conceito que, num segundo momento, não foi no primeiro momento, que eu comprei. Falei, espera um pouquinho.
Se eu estou fazendo essa ação e me dedicando aqui, foi gradativo também, 1 hora por dia, 3 horas por dia, um período por dia, 12 horas por dia, por que não eu achar outras pessoas que façam o mesmo? Então, essa conscientização foi vindo, não muito longo tempo, mas ela não foi de bate-pronto. Bate-pronto foi aquela assim, eu posso mudar a vida financeira da minha casa. A física já estava mudando. Então foi muito bacana. É bom quando isso acontece. Verdade. Você vai se conscientizando, assim, para um pouquinho, eu posso mais. Por que não? Eu posso mais. Eu posso mais. E sempre estabelecendo metas. Então, na realidade, a gente chegou à equipe de Get muito rápido. Em 6 meses a gente já era equipe de Get, nem sabia exatamente o que estava acontecendo. 5 anos depois, nós fomos equipes de milionários, e para mim, equipe de milionário era um PIN assim, tão esperado. Eu olhava aquelas esmeraldas, eu falava, gente, é muito lindo. O nome, né? O nome É milionário. milionário, 1 milhão de pontos no ano, olha que coisa mais bonita. E eu achava aquilo tudo lindo. Então, Wellington, olha que coisa, eu me agarrei a esse PIN. Eu me agarrei a esse PIN, mas tem muita gente que se agarra, por exemplo. Eu me agarrei ao PIN de 20K e eu falei para o Marcelino, eu falei, bem, chega, 2023 nós começamos um plano realmente de crescimento. Olha o que tem aqui na minha frente, ó. E hoje eu já fiz a profecia aqui para você. Já, então. E eu tenho que expandir minha lateralidade. Então, assim, chegar à equipe de presidentes, que foi em 2 anos, isso, em 7 anos nós chegamos à equipe de presidentes. Eu precisei de olhos de outras pessoas. O Marcelino já enxergava isso, mas o Batista me cutucava o tempo inteiro. Tá pronto, já tá pronto, só falta você soltar essa âncora. Tá pronto, tá pronto. E eu tô falando dessa trajetória de presidente, mas pode ser em qualquer PIN isso. Sim, sim. É como, por exemplo, é uma pessoa que tem um comercial muito bem arrumado e ganha dinheiro, faz seus pontos, constrói resultados de uma maneira muito eficaz e efetiva, e aí não duplica. Então, é cortar essa âncora realmente, falar assim, agora eu vou, sabe, levar essa oportunidade para mais pessoas. E aí, com 7 anos, 6 anos e 9 meses, a gente chegou à equipe de presidentes. E realmente foi uma alegria, uma gratificação muito grande. A gente tem uma gratidão muito, muito grande por esse PIN, mas você pode mais. E isso é que é bacana, que não tem teto. Você fala assim, não, agora chega. Eu comentei de 2023, 2023 foi um ano do Agora Chega e foi um ano muito bom para nós. Nós ganhamos todas as promoções, no nível mais alto que podia ter. Então, eu não lembro se era Black, o Style, eu não me lembro, não me recordo o adjetivo, mas o Style nível máximo, jaquetas, tudo que podia, a gente mirou no nível mais alto. Isso é bom? Lógico que é Sim. bom, gente. Ganhar experiência, inclusive as promoções de conhecimento que nós tivemos, o Mindset, tudo é bom. Mimo é bom, experiência é bom, conhecimento é bom, tudo é bom. Tudo é bom. Mas o melhor é o volume de negócio que você constrói. Isso é o melhor de tudo. E isso fez com que os nossos royalties avançassem. Então é muito bacana você usar uma promoção para criar resultados de impacto novos, criar mais volume de negócio e, com certeza, o que acontece? Isso vai aumentar o seu royalty, porque o royalty, gente, ele nasce do primeiro contato. Depois, ele pode ser um PPV, um PPV com resultado, e depois ele pode se tornar um DLV, e do DLV ele se torna royalties. E aí, cabe a nós aprofundarmos a linha para que aquele royalties vire bônus. Ô, Valdete, já que você está falando em aumentar royalties, vocês hoje, em função desse aumento de royalties, tá? Eu imagino
vocês fazem parte de um grupo de estratégia e planejamento da Herbalife. O que que é a função desse grupo e como que ele ajuda os distribuidores da Herbalife? Olha só, isso também foi fruto de 2023. Olha como decisões podem afetar todo o seu negócio, né? Porque foi a partir. Vou até anotar que decisões podem afetar o seu negócio. Decisões de produtividade intensiva. O que aconteceu? Nós crescemos em royalties e a gente foi convidado a participar desse grupo. O que faz esse grupo, gente? Quando a gente está um pouco afastado e vê essa sigla, né, S&P, a gente acha que esse grupo pode resolver tudo. Mas, na realidade, é uma fusão que nós fazemos com o chão de fábrica, o chão de fábrica mesmo, porque ali a gente calça muito o sapato de quem está começando, com a companhia. E nós tivemos agora, de um ano para cá, um diferencial muito grande, que, ao meu ver, foi muito produtivo para nós, que foi essa união com o Sancan. Porque quando você atinge um efeito platô, e eu assim, os números são abertos, então me sinto muito à vontade de falar nisso, nós passamos um tempo que a gente estava num efeito platô. E quando isso acontece, você precisa tirar a tampa. Você precisa ir para outro lugar, ver outras histórias, ver outro tipo de crescimento para que você leve a sua barra. E às vezes, quando você leva só uma liderança pequena, que nós temos oportunidade de estarmos anualmente num evento que nos mostra a grandiosidade dessa companhia, mas às vezes isso não é suficiente. Então, para mim, foi assim, muito assertivo pela Herbalife Mundial nós nos tornarmos uma só região com 19 países juntos, unidos, que tem mais ou menos, não é lógico que não é um mesmo conceito, mas é muito equiparado, um conceito muito semelhante de cultura, de vida, até de língua, né? Sim. A gente já fala espanhol já. Então, isso foi muito produtivo para nós. E é lógico que esse grupo de estratégia e planejamento também teve que se adaptar a essa realidade. Então, é bom você compartilhar o seu trabalho com pessoas que não comungam de uma mesma opinião. Eu adoro isso, Wellington. É bacana porque te faz pensar, te faz crescer, Verdade. te faz ver o outro lado. E aí você não fica olhando só para o teu umbigo, para o teu negócio. Então, essa visão de você amplificar, de você ver não só o seu negócio, mas o negócio de uma região, o negócio de um país e o negócio de 19 países juntos, como é bacana isso. E a gente não tem todo esse poder que o pessoal acha que tem. E é um exercício realmente de trabalho em grupo, porque a partir do momento que uma decisão é tomada do grupo, o meu voto sendo positivo ou negativo a aquela decisão, eu preciso estar junto e fazer de tudo um pouco mais e mais um pouco para que aquilo dê certo. Então eu falo que é uma escola de liderança, é uma escola de convivência, e isso é muito bacana, né? Isso é muito produtivo, até para você entender como outras pessoas também pensam. Então é muito bacana esse tipo de... Aproveitar e agradecer, não só em meu nome, mas de todos os distribuidores da Herbalife do Brasil, o tempo que vocês dedicam. Eu sei que são reuniões incansáveis, são vários comitês e ali, então, obrigado em nome de todo mundo aí pelo trabalho que vocês fazem. Uma vez eu ouvi de um cara que grande na Herbalife, inclusive é Termas Clube agora, ele não era na época não, que é o Henrique Varela Júnior, ele era do SP, mas ele não quis participar do SP.
Ele abriu mão. Ele falou, é muito trabalho. Eu quero e eu preciso ter liberdade. Então eu sei que não é brincadeira fazer parte desse grupo, mas vale a pena, ajuda todo mundo. Galerinha, 7 horas e 28 minutos, 140 pessoas na live. Vamos colocar 200 pessoas aqui nos próximos 10 minutos, galerinha? Se todo mundo mandar aí agora, são 7h28, se todo mundo mandar aviãozinho para 28 pessoas, a gente bate 200 pessoas nessa live aqui ao vivo. E eu tenho certeza que vai ter muito conteúdo aqui hoje. Então, hoje nós temos membro da equipe de presidentes 20K, uma das próximas 30K. Grande liderança da Herbalife do Brasil e do mundo, Valdete Cristóvão. Então, mete o dedo no aviãozinho aí. Valdete, a maioria das pessoas querem chegar ao nível de presidente. Fala assim, ó, quando eu chegar a presidente, eu não faço mais nada. Eu vou parar de trabalhar. Só que vocês não pararam e ainda continuam na produção. Eu só chamei a Valdete para estar aqui hoje, galera. Não é porque ela é bonitinha assim, não, lourinha, não. É porque ela saiu lá nos Top Brasil. E quando eu vi a relação de Top Brasil, eu já mandei uma mensagem para a Valdete. Ela nem pensou 2 vezes, aceitou. Né? Por que vocês continuam na pegada ainda? Então é assim. A Herbalife tem uma grande oportunidade de você ganhar dinheiro, de você realmente mudar a sua situação. E quando você chega num nível que você fala, poxa vida, tá bacana, isso pode fazer com que você alavanque negócio ou que você saia. Porque se você entrou por dinheiro, você pode sair por dinheiro. E nós Verdade. E nós, em uma época da nossa vida, nós precisamos muito, principalmente quando nós deixamos o nosso negócio, era por dinheiro. Eu vendia assim, era uma coisa, o dinheiro tinha que ser rápido, tinha que ser muito rápido, porque as contas chegavam, né? As contas não espera um pouco que eu estou construindo o meu negócio. Então, quando a gente, 3 anos, quase 3 anos que a gente resolveu, falou assim, olha, agora é só Herbalife. Vamos, sabe? A gente precisou trabalhar muito, muito nessa parte comercial, que o dinheiro dependia da gente. A gente geria dinheiro, né? Eu que geria, eu tinha que gerar negócios para que aquele dinheiro novo entrasse todos os dias na minha casa. E então foi uma fase de muita venda, mas a gente, nesse momento, construiu, porque o recrutamento foi, para mim, o recrutamento eu falo que é um presente, assim, sabe? Que olha aqui a oportunidade que você tem de duplicar tanta coisa boa. Então, quando você vende e faz um bom acompanhamento, não obrigatoriamente os nossos recrutamentos vêm só de clientes. Mas quando você tem um cliente bem cuidado, que ele já não é mais teu cliente, que ele já é teu amigo, ele sobe no plano de marketing. Sim. Ele vem de contato e vira cliente, é teu amigo. Você cria uma conexão muito grande. Então, aí você não precisa convencer a pessoa de nada. Porque ela já tem a conscientização que o produto é bom e que ela pode confiar naquela pessoa. Porque se eu cuidei dela com a parte física, eu posso cuidar da parte financeira também. Então, é muito bacana essa questão, sabe, de momentos que você vive. Então, a gente ouve essa fase que a gente trabalhou muito e isso que nos levou a milionário. Depois, existiu uma promoção de 10 mil pontos, 3 meses consecutivos, que a gente ganhava uma passagem para Paris. E depois essa promoção foi repetida, 10 mil pontos, 3 meses consecutivos, ganhava outra passagem para Paris e ganhava mais alguma coisa lá que eu não me lembro. Então, essa intensidade de negócio que nos levou a presidente. O que faltava chegou daí. E foi exatamente o que aconteceu de 2022 para 2023. A gente tomou uma atitude. Eu adoro trabalhar de forma intensiva, porque dá mesmo trabalho. Verdade. Mas o resultado é diferente. Dá o mesmo trabalho. E então, quando você vai para os pontos finais, sabe? Você não fica com aquela pessoa assim, hoje eu tenho que falar com o Wellington, eu tenho que falar com a Tati, eu tenho que falar com o Alexandre, eu tenho que falar... E fica aquela coisa rodando na tua cabeça, a energia fica caótica. Fica caótica.
Quando você faz a energia ficar, sabe, ter uma fusão e ter um objetivo só, a cadência do teu trabalho fica outro e fica tudo muito mais poderoso. O que nos fez agora, né? Agora falando de 2024, a gente não é, assim, sabe, nós não somos grandes recrutadores, nós vamos para o 7º supervisor de primeira linha agora, dentro do ano de 2024. Queremos fechar, tem mais 2 aí, ou 3 na agulha. Tudo eu coloco assim, é foco. Mínimo 8, mínimo 8. Porque 4 meses eu me permito dar, sabe? Mínimo 8. São números grandiosos? Não são números grandiosos. Esses 8 são ativos, nem todos são ativos, mas todos estão em atividade. Então, quando você pega, como por exemplo foi lançado em março, a Premier League, eu olhei para aquela promoção e falei, bem, isso aqui é o impulso que a gente estava precisando. Por quê? Porque nos dá um norte. É bacana você ganhar anuidade, bacana você ganhar a jaqueta que a gente escolheu. O Eric Ward tem sido, para mim, uma referência muito boa. E olha, nós estamos entre amigos, né? Então vou falar uma coisa para vocês. Conte para mim. As 2, 3 primeiras lives, eu falava, Valdete, preste atenção, porque tudo eu me pergunto muito, sabe? Por que isso está acontecendo? Qual que seria a minha melhor atitude? E nas 2, 3 primeiras lives eu fiquei, mas isso é muito básico. Mas será que, sabe, eu tenho um caderno Eric Ward, que é esse daqui. Esse caderno aqui é caderno Eric Ward. Sim, eu não tenho, não. Então, para mim faz muita diferença isso. Quando, o ano passado, eu participei do projeto do Onective, eu tenho um caderno Onective. Eu tenho um caderno Eric Ward. Eu gosto disso, porque me dá direção. Sim. Então, as 2 primeiras, a terceira já começou a me colocar num outro patamar. Então, a didática que ele tem, aperta 2, aperta 4. Eu falava, meu Deus, onde é que esse cara está querendo chegar? O que ele, sabe, como que ele está, o que ele está querendo me provocar? Mas aí eu literalmente falei, para com isso e começa, de verdade. E um ponto que me fez, assim, pensar muito foram exatamente nos conceitos mais básicos que ele trouxe. Que foi assim, não perde a bolinha. Sabe aquela coisa que a gente começa a conversar com uma pessoa e perde a bolinha? Sabe, assim, você tá numa partida, sei lá, eu tô começando a fazer beach tênis agora, eu sou péssima, mas saio de lá feliz, porque dou risada e saio suada. Atingi meu objetivo. E faço amigos e clientes também. Agora com o Liptoff de limão vai ser mais fácil. Então, as meninas estão esperando. Então, assim, quando você está numa partida de que tem uma bola envolvida, então tudo começa numa conversa. Todo novo negócio começa numa conversa. Isso, gente, são conceitos das primeiras lives dele. E aí começa, joga a bola para lá, que o pessoal joga a bola para cá, joga a bola para lá, que ele joga a bola para lá. Se eu perder a bola, não tem problema nenhum, eu vou lá e pego a bola, mas dá mais trabalho. Então, esse conceito dessa sinergia no recrutamento, para nós, fez total diferença. E o acompanhamento foi feito nesse caderno. 1 a 1, de todas as pessoas. Do Léo, do outro. Eu tenho 2 Léos. Um que veio para negócio, outro era cliente satisfeito, que já tem um monte de cliente premium abaixo. Então, assim, passo a passo. Quebrando o protocolo. Ô, Marcelino! Rapaz, nós estamos sentindo sua falta aqui na live, já vou agendar.
Então, Wellington, a gente foi fazendo acompanhamento de um a um. E olha que coisa mais infantil. Eu não fazia nem o acompanhamento de quantas pessoas eu tinha. E isso é uma coisa que você entra lá e você tem pronto. Então, a gente pegou a promoção do Premier League e falou assim: vamos fazer com que essa nossa lateralidade se expanda verdadeiramente. Verdadeiramente. Fazer todos esses 10 distribuidores novos, mas verdadeiramente para negócio. Sim, sim. Então, desses 10, 4 são novos supervisores. Então, quando você pega uma promoção e fala, é isso, e aí as coisas começam realmente a acontecer. Então, a Premier League para nós foi assim extremamente produtiva. E olha que bacana. A gente falou assim, bom, se qualificar em setembro, era para a gente ter qualificado em agosto. Mas aí uma fugiu assim, tchup, passou para outro mês. Acontece, né? Pensei que era só comigo. Não, acontece. Passou para setembro. Então a gente fez a qualificação em setembro. Daí, poxa vida, nós tínhamos setembro inteiro, porque entrou nos primeiros dias de setembro, então setembro inteiro, setembro, outubro, novembro, dezembro. Por que não dar continuidade? Sim. Então a gente já está no quarto, não existe essa promoção, mas a gente já está no quarto. Daqui a pouquinho tem meia Premier. Isso não existe, gente, mas essa evolução para nós foi muito bacana. Quando a gente tem um norte, isso é muito bom. E o melhor de tudo isso, a nossa média de pontos, normalmente é 4.800. A gente falava assim, mas para que fazer 5? Então, agora a gente põe um foco, ó, vamos fazer 5.000 pontos em média. Então, essa é a nossa média de pontuação. Essa pontuação, existe uma composição. Isso eu acho importante a gente falar, Wellington. Eu começo o mês assim, ó, como nós vamos compor a nossa pontuação. Nós temos hoje 2 espaços de vida saudável, com características bem diferentes. Um é gourmet, bem arrumado, bem bonitinho, sabe? Assim, estilo colonial, estilo bistrô. Tem um cardápio um pouco estendido. O outro é raiz. É bonitinho, mas é raiz. É shake, shake, shake. Quem fica nesses 2 espaços? Nós temos colaboradores, primeiras linhas, mas a gente está lá todos os dias. Ok. É a gente que faz o mapa, o meu mapa é manual. Eu sou a favor de mapa manual também. Sabe, se eu tô fora, sabe, ela tira foto, manda para mim. Então, sabe, o que que foi, o que que não foi, ó, isso aqui não tá legível. É a gente que sabe. Assim, o Marcelino vai todos os dias. Eu, de vez em quando, na semana, vou 3 vezes, 2 vezes, 4 vezes. Mas o Marcelino vai todos os dias. Todos os dias ele vai nos espaços. E então, normalmente desses espaços, esse mais bem arrumado é 2.000, 1.800. Agora vai chegar o verão, ele aumenta um pouco de pontuação. O outro, 800, 1.000, 1.200, a média é 1.000 lá. Eu tenho, na pandemia, Wellington, nós fizemos um trabalho de cliente premium muito forte. Então, eu ponho uma média para mim aqui de 800 a 1.000 pontos desses clientes. A gente sabe que cliente, pelo menos os meus, né? Cliente premium tem uma característica diferente, às vezes é resistente à proximidade, um pouco resistente a um acompanhamento bacana. Tem gente que, sabe, é bem resolvido, mas na hora que você manda uma receita diferente, na hora que você manda, sei lá a calculadora da proteína, ou qualquer coisa que você inventar aí, ou uma receita ao vivo, pode ser do lift-off de limão. Pronto, a coisa já dá uma aproximada. E aí, o que falta? Faltam 2.000 pontos. Se tudo der certo, a gente chega a 3.500, 4.000. Mas e se não der certo?
Sim. Então, sabe, eu chego a 3 mil, 2,5, 3 mil, e para eu comprar os 5 mil, que é o meu objetivo, é recrutamento. Então, normalmente a gente tem um sinal. Aí fala sinal, sinaleiro, farol, como que fala? Aquele que você. Aqui fala farol. Farol. Então, se o meu farol tem 5 distribuidores em qualificação ou em potencial qualificação para supervisor, o meu farol está verde. Se eu perdi um e ele se qualificou supervisor, meu farol começa a piscar amarelo. Se eu tô com 1, 2 ou meio, meu farol está vermelho. Então eu preciso me movimentar nesse sentido para construir negócio. Negócio. Isso nos ajuda demais da conta. E sabe o que acontece? Onde a gente põe isso, a gente põe num papel onde eu mais passo dentro do espaço. É perto da geladeira, é atrás da geladeira, atrás da porta, eu numero lá. O número de pessoas que eu tenho dentro do STS, a gente trabalha com 3 STS, eu e Marcelino. Trabalhamos com STS de São Paulo, trabalhamos com STS de Santos e trabalhamos com STS de Ribeirão Preto. Então, eu procuro, entre esses 3 STS, ter pelo menos 10 pessoas, convidar 10 pessoas. A gente chega, às vezes, a 6, às vezes a 4, às vezes a 8. Ai, quando chega a 8 é uma felicidade só. Mas a gente numera de 1 a 10. 1 a 10. Por exemplo, hoje é dia 7. Eu tenho 3 pessoas. Eu sou VIP no STS de Santos, que é um STS que começa às 7 e termina às 10. É um STS de meio de semana. Eu quero falar sobre isso também. Eu tenho facilidade em levar os meus clientes 013. Então, cliente 013, eu trabalho dentro do STS. Cliente 0 qualquer coisa, aí é 71, 51? Aqui é 71. Galera, 013, só para vocês saberem, 013 é o DDD da cidade que ela mora. Isso, então 013, a minha região, eu trabalho desafio de 15 dias e levo para dentro deste STS. E 0 qualquer coisa, por exemplo, eu tenho uma cliente linda, uma pessoa assim maravilhosa, emagreceu 24 quilos, mora aí em Salvador. Fala para ela então, que o STS desse final de... Anota aí. O Rapaz, STS desse final de semana agora vai ter 3 convidados VIPs. Uma médica, um fisioterapeuta e uma cabeleireira. Que é uma equipe mundial, um Get e uma milionária. Isso é muito bom, porque ela é uma enfermeira padrão, está se aposentando. E o convite dela é por minha conta. Nossa! Vou falar com ela. Eu brinco com ela, já é minha cliente há bastante tempo. Eu falo, Clarice, você está me embrulhando para presente. Quando que você vai? Não, mas é que eu vou me aposentar, mas é que eu vou me... Enfim, cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo. Lá eu comprometo ainda lá no STS apresentar para ela uma enfermeira que é casada com um médico e são Guedes na Herbalife. É uma pessoa linda, 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 linda. E tem um resultado incrível. Vamos lá, Valdete, eu tenho muita pergunta para fazer para você aqui. Vamos, bora lá. No mês passado, vocês foram top recrutamento de novos distribuidores. Que ações que vocês estão fazendo na prática? Wellington, o Insta do Marcelino a gente procura usar sempre para dar uma provocada para negócio. Mas é uma ação muito passiva. Eu ponho lá que o negócio é bom, sabe? Por exemplo, nós carregamos o nosso negócio para onde a gente for. Então, que nem eu passei agora 12 dias na Disney com os meus netos. Mas pode acontecer o que for. 3 horas por dia eu trabalho. Pode acontecer o que for. 3 horas por dia. Faz nessas 3 horas. Acompanhamento com o cliente, acompanhamento com o novo distribuidor, acompanhamento com plano de ação, com as pessoas que querem subir de nível. Isso é muito importante. A gente faz esse plano de ação e eu repico o que eu faço. Falo assim, cadê a tua lista? Me tira uma foto aí da tua lista de pessoas para o STS.
Me tira uma foto aí da tua lista de pessoas que você tem em qualificação ou em potencial qualificação para supervisor. Então, é um acompanhamento muito prático e muito visual. Odete, deixa eu te interromper. Você faz isso com as primeiras linhas suas? Com primeiras linhas, mas, por exemplo, para quem pede minha ajuda, eu também faço. Ok. Para quem pede minha ajuda, eu também faço. Em parceria, às vezes, até com o tabulador. Ok. Então me conte aí as ações que vocês estão fazendo para ser top recrutamento. Então, essas ações é assim, a gente tem o Insta que a gente fala sobre negócio, mas o tempo inteiro a gente resolveu não terceirizar essas ações de recrutamento, de patrocínio, que também, eu também queria falar isso, Wellington. Fala, Nosso, aqui você é a VIP, fala o que você nosso, quiser. nosso recrutamento é diferente. A gente coloca umas nomenclaturas que faz com que o nosso recrutamento seja um pouco mais assertivo. Fale aí, Então, conte. primeira coisa primeiro, cadastro. Cadastrou, tem um ID, para mim isso é nada ou quase nada. Tem seu valor? Lógico que tem seu valor, porque houve um trabalho, houve uma pergunta, houve uma orientação. Eu sempre faço a pessoa preencher o cadastro dela, eu não preencho cadastro para ninguém, porque eu estou habilitando essa pessoa para recrutar os outros, mas é um cadastro. Depois, quando eu recruto essa pessoa, quando ela está na live junto com você, quando ela começa a entrar dentro das ações da Herbalife, que aliás vamos ter novidades aí, né, dentro desse mês de novembro, quando ela foi numa HOM, quando ela foi no primeiro STS, aí ela está recrutada. Quando eu patrocina essa pessoa quando ela tem pelo menos 4 pessoas para ela cuidar. Eu não falo que ela precisa ter 4 clientes, eu falo que você precisa ter 4 pessoas para você cuidar. Do mesmo jeito que eu estou cuidando de você, como um distribuidor, você precisa ter 4 pessoas para você cuidar. E pronto, aí 4 pessoas para ela cuidar. E pelo menos 3 pessoas abaixo dela. Aí ela está patrocinada. Aí o que vem? Desenvolvimento, de estar em atividade e depois ser ativo. Que eu tenho uma média, do mesmo jeito que para qualquer ferramenta, por exemplo, espaço de vida saudável, média de 5, média de 10, média de 15, média de 20, média de 25. Mesma coisa para pontuação, média de 500, média de 1.000, média de 1.500, média... E eu faço sabe essa composição que eu tenho com o meu? Eu faço a composição com o dela também. Então tá bom, 500 pontos de média. Bora lá então, vamos atingir 500 pontos. Qual a característica, qual a média de seu produto pessoal? Já falo, ó, que não tem, sabe, você está começando o teu negócio. Se for na tua casa moram 7, não dá para você patrocinar, sabe? 7. Então, é o seu consumo diário, o seu consumo mensal. E quais os seus clientes? Que característica que tem os seus clientes? Ah, meus clientes têm característica, sei lá, de shake chá Nutreve, ou shake, sei lá eu, proteína, enfim. Qual é a característica desse nicho de cliente? E explico para ela também, ó, isso aqui pode mudar, porque isso é cíclico. Sim. E o que nós vamos fazer para compor essa pontuação com recrutamento? Traz para mim. Eu faço muito, Wellington, com vídeo. Sabe, no WhatsApp, A3? Sim. Chama teu amigo aí que eu quero conversar com ele. E o que vamos imaginar que eu chamei o meu amigo aqui, Valdenice Lozano. É minha amiga. Como é que você... Aí tá aqui nós três. O que você faz na prática aqui, nós três? Wellington, a gente tem uma cola agora que é maravilhosa. Que tá até ali... Aqui, ó, peraí. Olha minha cola. Galerinha, mete o dedo no aviãozinho aí, vai. Coisa feia, né? Fui eu que fiz, mas eu colo de mim. Fui eu que fiz, não. Foi um grupo que fez e eu estava nesse grupo. Que é a HOM. Sim. É essa HOM, ó. Eu falo exatamente isso. Vai mostrando aqui no vídeo para a pessoa. Isso.
Aí eu pergunto, Wellington, você está aberto a novas oportunidades? O que você faz da vida? Então, vamos dizer que você, que nem a semana passada, eu atendi uma pessoa que é de exatas, ela é aqui do Porto, trabalha na área administrativa, faz cálculos de container, é a pessoa de exatas. O que eu vou falar mais para ela? Eu vou falar sobre números, eu vou falar sobre bolsa, que é a praia que ela vive. Então, aí a gente vai dosando. E eu sempre pergunto: você tem 15 minutos? Você tem 20 minutos? Porque se ela fala assim, tenho 15 minutos, eu vou fazer a minha apresentação em 12. E eu sou uma metralhadora para falar. Ó, eu vou falar tudo depois, vai anotando aí, depois eu te respondo as perguntas. Porque se a gente perde o fio, para depois a gente retomar, aí é igual a bolinha, sabe? Que tem que ir lá buscar para começar o jogo de novo. Sim. E eu falo de uma maneira muito simples. Ó, às vezes a pergunta que você vai me fazer, eu vou te responder nessa breve apresentação aqui. Nessa apresentação, o que eu quero de você? Eu quero que você se cadastre para você liberar os seus descontos e a possibilidade de você fazer negócio e o HN Grow. Você fala isso no final da conversa ou no começo? Não, eu já na introdução eu já começo. Ó, isso é muito bacana, porque a partir do momento que você se registra, você tem possibilidades muito legais. Deixa eu te falar aqui, olha, dos números da companhia. Eu deixei você pensando nisso. Show. Mas deixa eu te falar dos números da companhia. E aí fala, mas ó, deixa eu te falar do portfólio que nós temos de produto. Olha que bacana, você aí no Porto deve receber produto do mundo inteiro, mas olha que portfólio bacana de produtos. Inclusive, quando você se registra, você já tem 25% de desconto. O que eu quero com você, Wellington? Eu quero que você se cadastre e eu quero te colocar no STS. Porque daí sai da minha mão. Sim. Sai da mão do teu amigo. Eu te levo para um outro lugar que não é a minha Herbalife, não é a Herbalife do teu amigo. Sim. É Herbalife de outros resultados e de outras pessoas. É assim que a gente tem feito. Galera, a gente só precisa... Quando ela começou falando do Eric Work lá, né, que é a coisa simples, mas o nosso negócio é muito simples. Muito simples. O que a Valdete está falando aqui agora, e é muito simples isso, a gente só precisa fazer isso. Imagina você fazendo isso com regularidade, aqui no WhatsApp, com gente do mundo inteiro, fazendo 3 dessas por dia de 15 minutos. Você consegue imaginar o que vai dar de negócio? Valdete, eu tenho 300 mil coisas para perguntar, mas só vou fazer 2, porque eu tenho um compromisso hoje, quem tem que sair cedo sou eu. Eu vi que vocês estão fazendo STS aí dia de semana, à noite. Quais as vantagens desse STS tão curtinho aí que vocês fazem? O nosso STS começa às 5h30, tem uma sessão de supervisores das 5h30 às 6h30. Eu fui criada por alemães, então horário para mim é horário. Se você chegou na hora, você está atrasado. Não tem que esperar porque a sala está vazia, tem que começar. E aí você educa. Sim. Então, exatamente às 5h30 a gente começa a sessão de supervisores, 6h30 a gente termina, das 6h30 às 6:50 a gente faz a pré-reunião, só que essa pré-reunião já houve uma reunião de planejamento na semana anterior. Então, eu já ensinei o depoimento, eu já falei o foco do STS, ali é uma repassada que a gente fala em tudo. Então, lembra, pessoal, olha o foco no seu depoimento, é na insatisfação, como você conheceu o Herbalife e os seus resultados atuais. Mas o que te conecta realmente com o teu convidado é a insatisfação, é da onde você veio. E a possibilidade de sair daquele lugar. Então, a gente, primeira coisa é isso, é essa repassada, e sempre pego 1 ou 2 só novos distribuidores para a gente dar uma treinadinha. Certo. Depois, repassamos todas as promoções e lançamentos, por exemplo,
Já estou me preparando, então, na segunda-feira vou passar as promoções e o lançamento do Liftoff. E a gente fala no foco do STS, que é abrir negócio. O foco do STS é a abertura de novos negócios. Para mim, não importa se é 500, se é 1.000, se é 2.000, se é 4.000. Abrir um negócio, pronto. É esse o foco do nosso STS. Então, a gente tem ali 40 minutos que a gente fala de produto. Depois nós temos 45 minutos que a gente fala do plano de vendas e marketing, faz os reconhecimentos, e 35 minutos que é um VIP ou uma pessoa mais experiente. A gente faz nós estamos em 4 aqui, tem a Ana, o Márcio, eu e Marcelino, e mais 2 milionárias. Então, só aí a gente já tem 6 meses de VIP. Quantos Nós minutos? fazemos... O VIP tem quantos minutinhos? De 35 a 40 minutos. E pronto. Então, dá uma palestra muito bem arrumada. Quem faz, né, a orientação normalmente sou eu, a Lu ou a Ana, dos palestrantes. Então, assim, se eu tenho 40 minutos, agora já estamos indo para um outro lugar, né? Mas se eu tenho 40 minutos para falar de produtos, o que eu quero? Eu quero que o meu cliente realmente escute de produtos. Então, a tua história ela pode ser feita em 5 minutos, 4 minutos. Tá. Valdete, eu preciso terminar. E Nossa, que alguém já, pena. Tá alguém já uma tá delícia. alguém já está me ligando, mas eu preciso te perguntar. Como que você vê os próximos 10 anos do negócio Herbalife? Nossa, eu queria emprestar os meus olhos. É assim, quando você cria um momento bom para você, a tua lente fica da cor que você quer, né? A lente do futuro fica da cor que você quer. E como você começou essa live hoje, o nosso negócio é responsabilidade nossa, não adianta eu ficar chorando. Não adianta eu ficar chorando. Então, assim, é minha responsabilidade e cabe a mim criar o meu momento. Então, quando o meu momento tá bom, eu enxergo coisa boa em tudo quanto é lugar. Então, tudo bem que aquele não vai entrar, mas ele não vai entrar agora. Depois ele entra. Mas a minha gama de convites, a minha possibilidade de novos clientes, a minha possibilidade de novos royalties, ela é tão grande que essas coisas pequenas no caminho, isso daí, sabe? E eu sempre falo, limpa a tua estrada. Se a tua estrada tá com um monte de pedrinha, pedrona aí no meio, limpa a tua estrada. Limpa a tua estrada, na realidade, não é nem pro teu negócio, é pra tua vida. Verdade. Então, sabe, quando você limpa a tua estrada, o teu negócio começa a fluir de uma outra maneira. E você começa a enxergar, em primeiro lugar, o teu negócio de uma outra maneira. Imagina o negócio da Herbalife, sabe? E com essa possibilidade de novos países abrindo. Michael Johnson ter voltado foi incrível, porque o sangue dele realmente é verde, tem uma conexão, sabe assim, com a filosofia, com os princípios da companhia, maravilhoso. Stefan Graziani, sabe? Imagina o sacrifício que essa pessoa teve que fazer e tá com uma batuta grande ali falando, ó, esse é o caminho, sabe? Trilhando caminhos que ele já trilhou. Verdade. Então, tudo de bom para nós, tudo de bom para nós. O que a gente tem que fazer é aproveitar esse momento em benefício próprio. Você tem que crescer, eu tenho que crescer, eu tenho que esticar a corda das minhas primeiras linhas e falar, bora, povo, vamos lá que o momento é agora. Valdete, de presente, eu vou te mandar agora a flyer no meu STS. Ah, tá bom. Vou falar com a Clarice. Aqui, muito obrigado. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Ó, eu anotei foi coisas aqui, ó. Você é show, muito obrigado. É a maior treinadora de venda de catálogo do Brasil e do mundo. Obrigadão. Deus te abençoe. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Um excelente mês para nós. Obrigado. Galera, amanhã às 7 horas nós estamos aqui, hein? Amanhã é dia de você dar seu depoimento aqui na live. Fiquem com Deus.